o nosso encontro aqui hoje ele é bem franco, né? Eu vi o movimento do pessoal com toda a questão da Black Friday e eu resolvi fazer uma adaptação disso, aproveitando o que as pessoas trazem para funcionar de uma maneira que seja transparente e coerente com o meu trabalho. Vocês perceberam aí, né? Muita gente trabalhando com essa promoção de várias maneiras e eu consegui fazer isso de uma maneira que faz sentido para mim dentro do meu trabalho, né? Eu quero aproveitar uma oportunidade que não vai se repetir. Basicamente é isso, aproveitando a onda que a gente está, que é uma data de consumo, para a gente tentar contextualizar um preparo para a autonomia. Esse preparo para a autonomia não é uma coisa comum dentro do mercado de consumo. As pessoas estão vendendo soluções rápidas e eu não acredito em soluções rápidas, eu acredito em soluções eficazes, soluções eficientes, soluções bem direcionadas. Mas para o que a gente está conversando, a gente precisa de um caminho, a gente precisa de um tempo, né? Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a maneira que a gente conseguiu apresentar isso aqui para vocês que fizesse sentido dentro do meu trabalho. E a gente chamou isso de apólice de autonomia vitalícia. Qual que é a nossa ideia aqui hoje? Eu quero que vocês tenham acesso vitalício aos cursos e à comunidade que se formou em torno do meu trabalho. Quais são os cursos que estão dentro disso? Há quase 2 anos atrás, eu preparei um curso muito bom e eu fui talvez uma das primeiras pessoas que tenha feito isso no socioambiental no Brasil, que não é patrocinado, né? Existem alguns cursos gratuitos que são disponibilizados, mas são patrocinados por outras entidades. E eu coloquei um curso com contribuição voluntária, que é o Cultura da Dádiva, Princípios e Ações para uma Civilização em Colapso. Bastante gente aproveitou esse curso. Esse curso faz um estudo de vários autores que vêm avisando a gente que nós estamos cometendo os mesmos erros de mais de 20 civilizações anteriores à nossa que colapsaram. E a gente tem alguns agravantes com relação a isso. Nós temos hoje cadeias de produção, distribuição que são globais. Então, um colapso hoje de alguns países, nem precisa ser todos, tem um impacto global monstruoso. E nós não estamos nos preparando, nós não estamos sendo responsáveis com o nosso viver, com o viver das pessoas que a gente ama, né, da nossa família, das pessoas que a gente se dispõe a cuidar. Por que que eu digo isso? Porque a maioria de nós tem escolhido fazer de conta que, de alguma maneira, contra todas as evidências, a coisa vai melhorar. De certa forma, o problema do brasileiro é a fé. Porque as pessoas estão tendo fé contrário às evidências. A gente tem evidências cada vez mais fortes de que as coisas não vão melhorar. O poder aquisitivo está em queda, mesmo nos países de primeiro mundo, desde a década de 70. Os grandes países, os grandes jogadores da geopolítica atual, estão se engalfinhando, beirando a Terceira Guerra Mundial em função de petróleo e gás natural. Estamos falando aqui do Irã, que controla, né, o estreito que passa ali no Oriente Médio, sai dali mais de 30% do petróleo do mundo sai daquele estreito que o Irã controla. Estamos falando da Rússia, que controla o gás natural que faz o aquecimento das casas da Europa. Estamos falando da Rússia e da Ucrânia, que tem uma produção de fosfato natural e potássio que vai para o NPK. E estamos falando abertamente em atacar países que têm petróleo para poder garantir o projeto de expansão da sociedade de consumo americana. E a gente vendo tudo isso, as pessoas seguem dizendo que o Brasil melhorou porque X ou Y ganhou a eleição. E quando você vai olhar o poder aquisitivo das pessoas comuns, está em queda livre, independente da cor do indivíduo que sobe ali no palanque. Então, me incomoda um pouco, né, essa questão da gente não estar prestando atenção nos sinais. Então, eu fiz esse curso, no sentido de antenar as pessoas para o que a gente pode fazer. Junto com esse curso, tem um material meu muito bom no YouTube, que é a Jornada do Jardineiro, que também vale muito a pena nesse sentido. Aí, a gente quase nunca é criticado por pessoas que fazem mais do que a gente faz. Mas eu não acredito nas cidades cidades verticais, populosas, e eu venho fazendo críticas aos grandes centros urbanos há muito tempo.
E algumas pessoas começaram a falar para mim assim: ah, mas é muito fácil criticar, você não dá solução nenhuma para a cidade. Isso é o movimento socioambiental e a esquerda brasileira transferindo para o cidadão a responsabilidade de resolver o problema sistêmico, né? Quando você empreende soluções, aí você tem que resolver o mundo. Quando você quer dizer que o mundo está errado aí, e fazer nada, você diz que não tem política pública para resolver isso e que não tem solução individual para problema sistêmico. São as duas frases da esquerda que resolve tudo, né? É o super trunfo da esquerda. Ah, mas não tem política pública para isso. Ah, mas não tem solução individual para problema sistêmico. E aí as pessoas se escondem atrás de frases como essa e não fazem nada. E eu peguei e falei assim, não, então tá, então vamos pensar como é que a gente pode criar um vetor de criação de autonomia dentro dos centros urbanos. Eu peguei frases do Henry Kissinger, eu peguei frases e atuações estratégicas de um secretário de agricultura americano da década de 70, que foi o cara que mais impulsionou o agronegócio no mundo e disse que ia usar o agronegócio como arma, e criei um vetor de transição para quem está na cidade, ensinando as pessoas a assegurar as 5 áreas essenciais do nosso viver: moradia, alimentação, água, saúde e mobilidade. Quando a gente tem um desastre ecológico, um maremoto, um tsunami, um terremoto, enchente, enfim, qualquer tipo de crise muito grave, o desenho ecológico vem há muitas décadas pensando como montar de novo rapidamente é, essas 5 áreas de maneira descentralizada. Uma casa que funcione para quem habita ela, não para o banco. Uma alimentação que pode ser, né, é, cultivada o mais rápido possível e caminhando para uma coisa perene. Uma água que a gente tenha domínio sobre a água. Milhares, não é um exagero, não é figura de linguagem, milhares de municípios brasileiros estão com água contaminada por agrotóxico. E aí, uma, uma enfim, como é que eu vou dizer? Me falta até palavra. Um descaramento das nossas autoridades. Se você manda uma água para um teste de potabilidade, o laboratório não testa para agrotóxico. Você precisa pagar, é super caro, mais de R$ 2.500, para um laboratório especializado conseguir fazer uma análise de que tem agrotóxico na sua água. Então, casa, água, alimentação, saúde e mobilidade são áreas que a gente quer assegurar a todo momento com o máximo de autonomia possível. E aí eu fui criando soluções para quem está na cidade e ainda está sem saber por onde começar. Faz uma análise da sua água, encontra as feiras agroecológicas, encontra CSAs, busque entender a sua mobilidade, aonde você pode ir, como você pode ter rotas que garantam as coisas que são importantes para você, caso você seja cerceado no seu movimento. Procure entender quais são os seus riscos de saúde, como que você quer garantir sua autonomia corporal, seu consentimento informado, se você tiver uma crise. Então eu criei esse curso, né? Transição ecológica nas cidades, um curso muito bom, muito aprofundado, que tem, né, uma costura de soluções para as pessoas que ainda estão nos grandes centros urbanos e que não têm nenhuma noção de por onde começar. E ele tem uma alfabetização ecológica que começa a acontecer explicando o que é o marketing verde, por que as corporações enganam a gente, pegam a gente pela culpa. E assim eu fui aprofundando, né? Buscando as pessoas e dando para elas uma base de conhecimento e de ações claras na construção de autonomia. E aí chega no Gestão e Planejamento de Propriedades Rurais, que é um curso que eu tenho formação fora do Brasil, com o pessoal do gerenciamento holístico, com o pessoal da escala de permanência da linha-chave. Eu venho trabalhando com isso há bastante tempo. Durante um tempo, eu parei de ensinar linha-chave no Brasil, há alguns anos, porque o pessoal queria um, fazer um copia e cola de soluções ecológicas. E isso não é um pensamento ecológico, né? A construção de uma propriedade integral não pode ser um museu de ecotécnicas. Uma propriedade integral que funciona, ela tem que funcionar para as vocações das pessoas que vão tocar ela. Eu não tenho que exibir ecotécnicas. Eu tenho que fazer um território funcionar para os anseios e necessidades de uma família. E fazendo isso, eu não posso fazer é, desenho de sistema de produção.
A propriedade não é o sistema de produção. A propriedade é um agroecossistema, ou é um organismo agrícola, como dizia o Steiner, né? Da biodinâmica. Então eu preciso ter um desenho da propriedade que comece pelos anseios das pessoas que vão se viabilizar ali. E aí tem uma outra questão. Nós não existe aquela ideia dos círculos de interseção. Uma camada social, aí tem uma bolinha, um círculozinho, uma camada ecológica e uma camada econômica. E aí, dentro da interseção dos três, as pessoas dizem assim: a sustentabilidade está aqui. É o ponto G da sustentabilidade, né? As corporações, elas gemem quando você toca ali no ponto G da sustentabilidade. É uma mentira, né? Aquilo ali é uma, desculpa, mas aquilo ali é uma mentira. Por quê? As nossas relações culturais, afetivas, os nossos laços, o tecido social, todas as relações do tecido social acontecem o tempo inteiro completamente sobrepostas ao território. Não tem como você melhorar uma área e degradar outra, ou ignorar uma área e recuperar outra. Para quem vive e quer se viabilizar numa propriedade rural, as nossas necessidades econômicas e as nossas necessidades sociais estão o tempo inteiro sobrepostas sobre todo o território. Aquela interseção não existe. Na verdade, o que a gente tem é uma base territorial, as relações culturais, afetivas em cima dela, e a necessidade de criar uma viabilidade para viver bem também em cima dela o tempo inteiro. Então, há muitos anos eu venho conversando sobre isso, a filha do Alan Seiber, inclusive, que eu já gravei com ela algumas vezes, uma pessoa bacana, e eu usei, essa frase é dela, né? Eu falo assim, o sustentável não é viável. Por isso, porque o sustentável ele parte de uma mentira. Então, eu parei de ensinar o planejamento rural ao tempo e comecei a ficar em cima da gestão. E foi um trabalho muito difícil, porque muito pouca gente entende no Brasil, de novo, tem um desafio cultural, o desafio de se preparar, o desafio de anteceder dificuldades, o desafio de desenhar soluções que melhorem as nossas vidas com antecedência, né? Muita gente no Brasil funciona estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E infelizmente, quando isso acontece, e eu sou chamado como consultor, a coisa já está embolada, a pessoa já está falindo, já comprou a propriedade errada, já montou o sistema de produção no lugar errado, não pensou o orçamento hídrico para os sistemas e a água do poço artesiano está secando. Por quê? Porque foi fazendo de qualquer jeito, né? Aí eu trabalhei um tempão em cima de um curso de gestão. Esse curso trabalha desde você entender o seu contexto específico. Quais são as suas vocações, quais são os seus anseios, quanto de dinheiro você precisa para tirar de uma base territorial, e a gente vai pensar uma gestão específica para a sua situação. Nem nada que eu ensino pode ser copiado e colado de uma propriedade para outra, porque isso não existe. E quem ensina isso está enganando vocês. Nada que eu ensino vai começar com um sistema de produção. O sistema de produção é só uma ferramenta para criar dinheiro para a gente viver bem no campo. O sistema de produção, ele pode inclusive ser uma ferramenta múltipla. Ele tem que melhorar a saúde do lugar. Mas ele não pode melhorar a saúde do lugar e pedir subsídio de sofrimento de horas de trabalho para o ser humano. O sistema de produção, ele tem que ser viável no sentido de que a carga de trabalho dele para o ser humano é suportável, é adequada. Então, vocês não vão me ver vendendo sistema de produção. Porque cada pessoa precisa de uma coisa. Tem uma pessoa que precisa de quatro canteiros de horta, tem uma pessoa que precisa de um sistema florestal, tem uma pessoa que precisa de um pomar, tem uma pessoa que precisa de animais, tem outra pessoa que não precisa. Então, esse curso de gestão, ele vai desde o que você precisa, desde uma alfabetização ecológica, como que você sabe olhar para o seu território e comprovar que você está melhorando a saúde dele. Inclusive, eu ensino como você usar isso como marketing e precificação. Uma pessoa que produz melhorando a saúde do território não pode comparar o produto dela com o supermercado. O supermercado, ele explora o caixa, explora o cara que organiza as fileiras, explora o produtor, explora o motorista do caminhão, explora o território onde produziu e depois ainda vai te fazer ir no médico porque você está comendo coisa com veneno. Eu não posso comparar um produto de alguém que vive no campo, que está construindo dignidade, que está construindo saúde para as pessoas e para o território, com a precificação do supermercado. Então, até isso é ensinado ali, né?
Como que você consegue, a partir de um propósito e a partir de alfabetização ecológica, comprovar que você está melhorando a saúde de um lugar e usar isso no marketing para você construir uma vida melhor. Esse curso é sobre empreendimentos funcionando para amparar vidas. Não é sobre vidas sendo sacrificadas para o empreendimento funcionar. Essa é a grande virada da gestão holística, né? E aí, depois de trabalhar isso durante um tempo, eu fui vendo que as pessoas que estavam chegando já estavam mais maduras, eu já estava trabalhando com pessoas que estavam comprando propriedades, e, e aí tem uma outra questão, né? Atendi várias pessoas nos últimos anos que cometeram o erro mais grave, talvez. Eurico, comprei a propriedade, agora eu quero fazer seu curso. Aí eu vou ver a propriedade e é uma merda. Eu prestei consultoria recente para pessoas que compraram propriedade, por exemplo, estreitas ao ponto que se você fizer um quebra-vento de um lado e um quebra-vento do outro para se proteger da deriva do agrotóxico, sobra 20, 30 metros de propriedade só. Um corredor assim no meio. Então, assim, aonde você compra? Quem está à sua volta? De onde vem sua água? Você vai passar o resto da sua vida bebendo água contaminada? Você vai passar o resto da sua vida recebendo deriva de agrotóxico porque você não soube comprar a propriedade no lugar certo? Então, eu peguei esse curso e comecei a ensinar de novo o planejamento rural. Por quê? Estudem o planejamento rural antes de comprar uma propriedade. Estudem o planejamento rural para que cada propriedade que vocês desenhem, ou que, se for o caso de desenhar a própria de vocês, ela seja desenhada com base em necessidades específicas. Então, desde uma explicação do porquê que a gente não vive crises, nós vivemos um colapso. Ele tem. Vocês já viram encostas de morro erodida, como é que acontece? Vocês já viram o progresso de erosão em encosta de morro, quando a pecuária é mal feita? O morro derrete, ele despenca e aí ele faz um platôzinho. Aí quando chove mais no próximo ano, o gado vai passando ali em cima, faz um trilheiro pela conta, aí no próximo ano chove mais e ele despenca de novo. É isso que está acontecendo com a gente. Desmorona, forma um pequeno platô, as notícias são aliviadas, ou então falam de outras notícias de desgraça em outro lugar do mundo. As pessoas esquecem que elas acabaram de passar por um desmoronamento das suas condições de vida. Elas acham que aquele platô é um momento de retomada, contra todas as evidências, né? Como eu já falei aqui. E aí depois desmorona de novo. Então a gente não está vivendo crises. Nós vivemos um colapso que ele vai desmoronando. Às vezes é abrupto, às vezes é devagar, mas é constante a direção para baixo. E aí uma das coisas que eu tenho falado para as pessoas, que é muito na contramão do marketing, um desafio que eu tenho no meu trabalho de me posicionar no marketing, porque eu sou muito franco, é o seguinte: nós precisamos ganhar muito bem e viver muito simples. E nós não estamos nos preparando para isso. Nós não estamos nos preparando para ganhar bem. Falta para a maioria das pessoas do campo progressista e do socioambiental uma mentalidade, e eles odeiam essa palavra, falta uma mentalidade de empreender, e é real isso. E falta também uma coerência de construção de autonomia para precisar pouco dos insumos externos. Nós temos pessoas que vivem relativamente bem no rural e são completamente dependentes do supermercado. Nós temos pessoas que vivem no rural e são completamente dependentes de insumo externo. Por exemplo, vive no rural, mas o dinheiro vem de um lugar completamente diferente. A propriedade não é planejada para se sustentar. Todo ecossistema saudável produz energia suficiente. Deixa eu fazer uma correção aqui, que uma vez um biólogo ficou bravo quando eu falei isso. O ecossistema produz energia suficiente no seguinte sentido: a gente tem estratificação vegetal o suficiente para receber o fluxo solar energético e criar quilocaloria suficiente para uma cadeia trófica inteira. Se vocês pensarem, né, a exuberância dos ecossistemas brasileiros antes das intervenções e até antes dos povos indígenas mais recentes, se a gente pensar, por exemplo, 12 mil anos para trás, a gente tinha uma megafauna gigantesca no Brasil. A gente tinha mastodonte, a gente tinha cavalo, a gente tinha ancestrais do rinoceronte, a gente tinha ancestrais de vários animais da megafauna. Então, é nesse sentido, todo o ecossistema ele produz energia suficiente por meio da fotossíntese para manter cada vez mais animais e cada vez maior porte. Quando a gente pega uma propriedade e mantém ela com salário de fora, é como se a gente estivesse pegando um ecossistema, colocando ele na UTI e funcionando com intravenoso o tempo inteiro.
E aí as pessoas não entendem porque elas começam a quebrar. Porque uma propriedade inteira não é um quintal. Não dá para você roçar, pagar diária de pessoas que estão no campo ali para roçar uma propriedade inteira. Isso é uma maluquice. A propriedade tem que funcionar com outra lógica. A propriedade tem que funcionar com princípios ecológicos que maximizam o fluxo solar energético, que maximizam a ciclagem de nutrientes no solo, ou seja, enriquece o solo o tempo inteiro, infiltra cada vez mais água e aporta cada vez mais vida. E aí uma parte disso a gente monetiza para que a propriedade se banque, né? Então, mesmo quem vai trabalhar um pouco fora da propriedade, mesmo quem vai ter uma outra atividade ou vai ter um parceiro ou uma parceira que trabalha fora, tem que ter um planejamento para a propriedade se bancar. A propriedade precisa completar a maioridade, gente. Precisa sair de casa, a propriedade. Precisa trabalhar, precisa se organizar. Ela precisa se bancar. Não dá, a propriedade não pode ser um filho adolescente de 40, 50 anos que nunca sai de casa. A propriedade precisa se emancipar. E aí a gente faz esse trabalho com ela, a gente não faz por ela. Então, esse conjunto de cursos, ele vem de uma necessidade muito afinada minha com clientela. E no último ano eu fiz um programa muito bacana, que é o Sucessão. O nome, né, já numa brincadeira de levar os empreendimentos rurais para um próximo estágio de sucessão, fazendo um diagnóstico das pessoas que têm empreendido no campo. E nós temos erros muito graves, falta de contabilidade, falta de setorização da contabilidade, falta de gestão. Aonde que eu coloco meu dinheiro primeiro, de maneira que me deixe menos, que minimize o meu risco e minimize os meus custos. Aí as pessoas fazem o contrário, pegam um financiamento, compram uma propriedade, faz mais um financiamento, constrói uma casa e depois não consegue fazer beneficiamento de produto nenhum, não consegue implementar nenhum empreendimento rural que funcione, já está endividado e vivendo no campo e super estressado porque o banco manda mais na sua propriedade do que você. Essa é a realidade triste de muitas pessoas que estão indo para o campo. Falta de gestão, falta de contabilidade, falta de marketing. Nós precisamos usar o marketing de uma maneira mais apropriada, né? Eu estou fazendo isso aqui com vocês hoje. Eu estou tendo que aproveitar uma data que é de consumo, uma data que é supérflua, uma data que eu não curto muito da sociedade de consumo, e tentando fazer o que eu posso dentro desse momento, apresentando meu trabalho de forma íntegra. Então, esses cursos, as pessoas que eu atendi, as pessoas que foram ficando dentro disso, durante um tempo a gente foi montando uma comunidade em torno disso tudo. A gente tem encontros em sala de aula como essa aqui, né? Virtual, mas a gente tem encontros frequentes e foi se tornando também uma comunidade que tem uma inteligência coletiva. A gente tem um tempo de conversa, onde a gente absorve experiências uns dos outros. A gente tem o compromisso coletivo, porque quando a gente compartilha o desenvolvimento e o plano estratégico de alguns projetos em um grupo que se encontra com frequência, a gente tem uma tendência maior a cumprir com os nossos planejamentos, porque a gente está ali amarrado com os colegas com os quais a gente se comprometeu. E aqui eu não estou falando de professor chato que fica cobrando dos alunos, não é isso, não. Eu estou falando de pessoas que torcem pelo seu sucesso. Eu estou falando de pessoas que, quando você apresenta um projeto para se viabilizar com ética ecológica, ao invés de te chamar de maluco, fica feliz de ter encontrado mais um que quer fazer coisa assim. E isso está faltando na nossa sociedade também. Você fala que vai para o campo, ah, você é maluco. Ah, eu quero montar um negócio baseado no rural. Ah, tá, ficou maluco, vai morrer pobre. Então a gente segue escutando isso. E são violências, são boicotes, são sabotagens que fazem com que a nossa vida seja muito difícil. Mas por quê? Porque nós escolhemos, ao invés de caminhar junto com outras pessoas, nós escolhemos tentar arrastar pessoas que não querem ir para onde a gente está indo. É um erro nosso. A gente tem que dar a mão e caminhar junto com quem quer ir para a mesma direção. Eu não posso arrastar quem não quer ir. E aí a pessoa não quer ir, ela também fica te segurando, vai te sabotando, né? Fica sabotando a sua saúde mental. Ah, isso aí vai dar errado, isso é muito perigoso, você vai quebrar a cara. Isso não é amor, não, gente. Isso é violência, viu? Isso é abuso. Agora, preciso ser sincero. A vida no campo
exige um aprendizado generalista. Precisa entender de marketing, precisa entender de contabilidade, precisa entender de saúde ecológica, né, dos processos ecossistêmicos. Eu preciso melhorar muito a alfabetização ecológica o tempo inteiro, né? Entender o que que o território está me dizendo. Então, é um aprendizado constante. O planejamento rural bem feito e a gestão minimizam o trabalho, mas não dá para fugir do trabalho como um todo. Existe um trabalho físico, existe um trabalho que precisa ser feito. Claro, cada um dentro da sua condição, né? E cada um dentro do seu plano estratégico. Tem pessoas que mais rapidamente vão contratar funcionários e vão distribuir esse trabalho de alguma outra maneira. Mas eu aconselho vocês a nunca abandonar por completo o trabalho rural. Ele edifica, ele ensina, ele traz para a gente uma alfabetização ecológica no dia a dia que a pessoa que só gerencia sem fazer o trabalho físico não entende. Inclusive, não entende nem o trabalho físico da pessoa que está no sol. É preciso trabalhar pesado no sol para no meio do verão você chamar quem trabalha com você para dentro de casa e oferecer uma água gelada e falar: não, velho, espera aqui que o sol está muito quente. E só quem sabe fazer isso é quem já trabalhou no campo. Porque quem não trabalhou no campo, quando vê o cara ali descansando na sombra, chama o cara de vagabundo. Mas se você botar o cara com a enxada na mão debaixo do sol de 11 horas da manhã, ele também vai querer sombra. Então, de novo, o trabalho não dá para fugir dele por completo, dá para tornar ele gratificante. Toda vez que você estiver fazendo um trabalho pesado, você sabe o que que você está construindo com aquele trabalho. Você não está roçando uma área, você está melhorando a saúde ecológica de uma área para aportar cada vez mais vida, de cada vez maior porte e gerar para você uma possibilidade de excedente financeiro. Então, essa comunidade ela vem nesse sentido, né? De pessoas que vão caminhar com vocês na mesma direção. E aí, o ideal, a gente precisa fazer com que esses núcleos eles aconteçam de forma presencial. Eu tenho feito isso muito devagar, existe uma dificuldade, né, de viagem, de deslocamento para todo mundo, mas eu venho encorajando as pessoas que estão, de alguma maneira, ligadas com o meu trabalho, que elas comecem a criar esses núcleos onde elas estão. Quando a gente olha em volta e não tem ninguém pensando de maneira integral como a gente, quando a gente olha em volta e não tem ninguém vendo as falhas no nosso próprio campo ideológico, quando a gente olha em volta e não tem ninguém para inspirar a gente a criar um negócio único baseado nas nossas aspirações e nas condições do nosso território, é porque quem tem que fazer isso é a gente. Se olhou em volta e está faltando, e você viu aquele habitat vazio, faça como a natureza faz. Ocupe aquele habitat e faça ele produzir vida. Então, a comunidade vem nesse sentido. Um lugar que vocês têm gente para trocar, gente para, inclusive, viabilizar projetos. Tem várias parcerias de trabalho que têm acontecido por dentro dessa rede. E gente para acompanhar vocês, para torcer por vocês e não contra vocês. Essa rede tem se encontrado comigo praticamente semanalmente. Eu tenho feito a Confraria Agrária, que é uma aula que eu tenho colocado no YouTube, trazendo temas que eu acho pertinentes para quem vive no campo. E as pessoas que estão nessa rede, normalmente elas estão na sala comigo. A gente fecha depois e troca uma ideia, a gente, enfim, acompanha os projetos uns dos outros, né? Então, o convite que eu tenho para vocês aqui hoje é esse, é que vocês não precisem renovar nenhum desses cursos, todos eles são cursos de acesso de um ano, eles são constantemente melhorados, principalmente o curso de gestão e planejamento de propriedades rurais. A gente vai colocando aulas, vai cumprindo ali, vai tampando, né? Vai criando mais insumo de conhecimento para que as pessoas possam se aprimorar na medida em que eu vou atendendo mais pessoas em programas de acompanhamento personalizado, eu vou vendo lacunas, né? E eu vou renovando ali essas aulas. É, de novo, um planejamento de uma transição é um projeto que leva mais de ano. O desenvolvimento de uma propriedade rural, até que você consiga olhar para a gestão, para o planejamento, para a execução de tudo e se sentir completamente seguro e independente ali, leva alguns anos. Então, a minha ideia é um acesso vitalício para que vocês possam fazer as coisas sem pressa. Aí a responsabilidade de vocês.
de porque não precisa ter pressa, não encostarem, né? Usar essa abordagem, usar esses cursos, aproveitar isso, né? Porque o ser humano tem esse paradoxo, né? Na hora que tem prazo, ele se aperta, quando não tem prazo, ele não faz. Mas nesse caso, a gente tem a comunidade para te ajudar nesse sentido. Você vai entrar na comunidade, vai estar falando de alguma coisa de planejamento. Você vai entrar na comunidade, vai estar falando de alguma coisa de planejamento diário ou de gestão. Ah, mas onde é que está isso? Está na aula tal, está no módulo tal, está no lugar tal. Então você pode voltar ali, né? E, e se posicionar. Então, esses três cursos com acesso vitalício e o acesso vitalício também a essa comunidade. A gente funciona basicamente por uma comunidade no Telegram, são dois grupos principais, um que fala de planejamento de área e um que fala de gestão. Toda vez que tem um material novo, eu coloco ali, toda vez que tem uma aula que eu vou abrir uma sala do Zoom, eu coloco ali para a gente poder trocar ideia junto. E ali dentro tem agrônomos, veterinários, zootecnista, pessoas do marketing, tem artistas, ali dentro tem pessoas de todo tipo para apoiar o seu plano. Agora, como que essas pessoas vão apoiar o seu plano? Você interagindo, criando laços afetivos, laços estratégicos com essas pessoas, para que elas possam te ajudar. Muitas vezes esses laços são laços de coleguismo profissional. Eurico, eu estou precisando de um arquiteto. Quem você indica? Eu vou indicar alguém que está ali dentro. Eurico, eu preciso de um agrônomo que não seja vendedor de químico. Com quem eu falo? Eu vou indicar um agrônomo que está ali dentro. Eurico, eu preciso de um veterinário, mas eu quero um veterinário que, enfim, né, que tenha um mínimo de sensibilidade. Ah, eu vou indicar um veterinário que trabalha com homeopatia. Vou indicar um veterinário que trabalha com um atendimento mais integral. Eurico, eu estou precisando de alguém que saiba fazer um marketing para quem é do socioambiental. Eu estou odiando. Todo mundo que faz marketing faz uma merda. Quem você indica? Eu indico pessoas que já trabalharam comigo e entendem que a gente está conversando com pessoas que, embora a gente precise usar o marketing para se comunicar, a gente precisa usar outros dispositivos de comunicação. Essa comunidade vai estar ali, disponível para ser costurada profissionalmente, disponível para ser costurada afetivamente, e eu faço votos que ela esteja disponível para ser costurada presencialmente. Eu estou, com base em todos esses, enfim, com base em tudo isso que eu trouxe para vocês hoje, né? Eu estou finalizando a escrita do livro, o meu caderno de ida para o campo, que tem bastante, tem toda uma história, né? E tem todas essas questões que eu estou trazendo de gestão, de planejamento, necessidade de construção de autonomia. E aí eu vou começar a fazer também algumas viagens de lançamento desse livro. E aí a gente tem mais algumas chances de encontrar pessoalmente, né? De materializar um contato presencial com, com pessoas dessa rede. E eu vou ter nessa rede um apoio para divulgar para um número maior de pessoas também esse livro, que é um livro que visa, né, equipar as pessoas para essa jornada de ida para o campo. Você vê, tudo tem mão dupla, né? Vocês se beneficiam de uma rede que se formou em torno do meu trabalho, o meu trabalho se propaga porque a rede ficou mais forte. Esse tipo de solução é que eu acho que vale a pena ela ser construída no vitalício. São construções de relações de apoio mútuo, são construções de inteligência coletiva e uma construção também de possibilidades de criar núcleos presenciais de propagação desse trabalho, que não é bem um trabalho meu, né? É um trabalho que eu organizei, que eu fiz a curadoria dele, que eu dei sentido para ele, que eu materializei ele e que eu cito todas as fontes e que fico feliz também quando as pessoas reconhecem que aprenderam por meio do meu trabalho e escolhem replicar isso localmente em outros lugares. Então, esse é o convite, né, que eu consigo fazer com muita clareza para vocês, desse momento que a gente está passando, que é um momento de incentivo a um consumo que não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Então, assim, não deixa para comprar terra para depois estudar comigo. Provavelmente você vai comprar errado. Não deixa para começar a fazer uma transição para depois estudar. A transição é uma mudança de paradigma, não é só uma mudança geográfica. E você precisa estudar antes, senão você vai chegar lá e vai dar com os burros na água. Eu estou convidando os alunos que já participaram, que são alunos agora, eles vão ter 50% de desconto em todos esses cursos e todo esse acesso à comunidade. E eu estou participando,
participando. Estou convidando vocês a participar por um preço único de R$ 4.100. De novo, são 3 cursos e o acesso a todos os grupos com os encontros que a gente tem frequentes para a organização de vocês. Então, assim, quem vinha esperando para poder estudar comigo, se não fizer isso agora, provavelmente não vai fazer mais, né? De novo, estou usando uma data do mercado de consumo para ofertar uma possibilidade de relacionamento sem prazo de validade. Eu quero pessoas interessadas na ecologia, eu quero pessoas interessadas na viabilidade econômica com ética ecológica das pessoas que vivem no campo. Eu quero poder expandir essa rede, eu quero poder fazer referências cruzadas de profissionais em diferentes estados e quero poder, junto com todo mundo que está na comunidade, acompanhar projetos de construção de autonomia, de viabilidade e da melhora da saúde dos territórios nos lugares onde a gente atua em rede. Quero poder usar essa rede para ampliar o lançamento do livro e, na medida do possível, visitar diferentes estados levando essa mensagem também. Então, foi aqui um convite que eu resolvi fazer, que é único nesse sentido, que eu nunca fiz esse tipo de promoção. Não vou fazer de novo, porque gera um custo aqui de equipe de atender todo mundo, enfim, gera uma percepção, às vezes, de que a coisa vai ser feita por vocês. A ideia não é essa. A ideia é a gente fazer em rede, tendo o material de estudo e estruturando cada um. Algumas pessoas vão estruturar planos estratégicos para transição. A comunidade vai apoiar na execução disso. Algumas pessoas já estão no campo e vão se estruturar em termos de como que eu melhoro a propriedade, como que eu cuido da propriedade, como que eu uso os animais para melhorar a saúde da propriedade, como que eu uso sistemas de produção para criar viabilidade. Outras pessoas mais jovens talvez vão encontrar nesse trabalho uma possibilidade de se profissionalizar com conhecimentos que aí eu vou ser bem transparente com vocês, não é uma questão de ego, é uma questão de estudo. Quem se profissionaliza através do meu trabalho tem acesso a conhecimento que não existe no Brasil. Simplesmente assim. Não estou falando isso por questão de ego. Estou falando isso porque eu precisei fazer assim porque eu via que não tinha no Brasil e me incomoda. E eu, por um acaso, tive a oportunidade na minha vida de me formar fora do Brasil. O que chega no Brasil chega torcido, chega aviltado. Tem muita coisa boa acontecendo fora na agricultura familiar, tem muita gente conseguindo coisas que o brasileiro insiste em repetir que não é possível. Por exemplo, pecuária leiteira exclusivamente a pasto. O pessoal no Brasil dá risada na minha cara quando eu falo isso. Tá cheio no Brasil, fora do Brasil. Tá um monte de gente conseguindo fazer, né? Produção de animal exclusivamente a pasto. Não existe no Brasil. Lá fora tá cheio de gente fazendo, né? Tenho trazido, inclusive, conversas com essas pessoas. Recentemente saiu no meu canal, conversa com o Zitzman, né? Um cara do Ultradenso. Tem aula com o Alan Seibro, criador de gerenciamento holístico. Tem aula com o David Holmgren, criador da permacultura. Em breve vai ter uma aula aí com a liderança internacional super conhecida, que eu não vou revelar o nome agora, mas vai sair uma outra aí. Então, o que tem muita coisa exclusiva no meu trabalho não é porque sou eu, é porque eu fui atrás de ligar essas pontas para que essas coisas estivessem disponíveis no Brasil, sem ser por um viés de idolatria, sem ser por um viés de colocar um sistema de produção acima da dignidade e da vida das pessoas. Meu trabalho não é para promover sistemas de produção. Meu trabalho é para promover vidas dignas no campo. É diferente. O que a gente vai usar de ferramenta a cada momento depende da condição de cada pessoa. Eu não estou aqui para dar solução única para todo mundo. Eu estou aqui para fazer todo mundo encontrar a própria solução única através de estudo, de exercício e de apoio dentro da comunidade. Quem está dando solução pronta para vocês no campo está mentindo para vocês, viu? Não existe solução pronta no campo. Cada propriedade é diferente da outra, mesmo quando é vizinho de cerca. Não existe solução que dá para todo mundo. Aí isso exige da gente um compromisso, porque se não existe solução única para todo mundo, a gente precisa encontrar as próprias soluções, né? Aí a coisa é um pouquinho diferente. E é por isso que eu trago tanta coisa de tanto lugar diferente, de tantos autores diferentes no meu trabalho, que é para que cada uma das pessoas que se conecta com o meu trabalho possa encontrar ali o conhecimento e as práticas necessárias para criar uma vida digna para ela, né? Esse tem sido, né, a minha batalha. Bom,
Para as pessoas que quiserem participar da apólice de autonomia vitalícia, os 10 primeiros, eu vou fazer uma reunião de diagnóstico, tá? Nessa reunião, eu escuto sobre os desejos e aspirações de vocês, escuto vocês compartilhando os maiores desafios e aponto possíveis caminhos, tá? Então, para as pessoas que quiserem participar desses 3 cursos da comunidade, eu tenho também uma reunião pessoal onde eu faço um diagnóstico, enfim, converso e compartilho possíveis direcionamentos, né? Para ajudar na construção desse plano estratégico, usando os cursos. A gente começa a fazer as matrículas a partir de hoje e a gente vai por algum tempo, mas aconselho vocês a não deixar para a última hora. A gente não pode atender todo mundo para essas reuniões, então são os 10 primeiros. E a gente vai fazer também umas chamadas para algumas pessoas que são do meu trabalho e que não chegaram aqui hoje ainda. Então a gente vai dar alguns dias, esse vídeo vai rodar um pouquinho, para que as pessoas que já são alunos possam aproveitar a oportunidade de fazer isso com 50% de desconto. Todos os 3 cursos, mais a comunidade, tá? Eliane, vai passar de novo, tá? No grupo para vocês. Agora aqui no bate-papo da sala, a gente colocou o link. Eu vou abrir aqui para vocês, é, só para mostrar aqui para vocês. O link está aqui no bate-papo para vocês. É, essa aqui é a página, tá? Que a gente está fazendo as inscrições, né? Uma Black Friday aqui para não precisar de nenhuma outra. No seguinte sentido, né? Pelo menos da minha pessoa, do meu trabalho, se você participar dessa, você não precisa comprar mais nada, né? Os cursos são atualizados anualmente, com aulas, enfim, são sempre atualizados com base no que eu vejo que as pessoas estão precisando para realizar suas vidas no campo. Então, vocês vão ter acesso vitalício. Toda vez que o curso for renovado, vocês têm acesso a novas aulas. É, o curso de Transição Ecológica, como eu falei para vocês, pega as pessoas que estão na cidade, né? E ensina elas a pensar vetores de criação de autonomia. Pensar o próprio alimento, pensar a própria água, pensar a mobilidade, a saúde, pensar se a casa delas serve à saúde da família, ao propósito da família, ou se elas estão só numa caixa de concreto, e criar um roteiro, né, de uma vida mais ecológica que pode eventualmente levar para o campo. Esse curso, Cultura da Dádiva, como eu falei, ele faz um apanhado de muitos autores e pesquisadores da economia ecológica, pessoas que estudaram o colapso e pessoas que vêm falando sobre soluções alternativas que a gente precisa colocar em prática no dia a dia, para a gente entender que a gente não está vivendo crises. Daqui para frente as coisas vão ficar cada vez com menos qualidade e cada vez mais caras. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, comecem a perceber as embalagens diminuindo no supermercado e a qualidade dos produtos dentro das embalagens só piorando. Gestão e planejamento, aqui tem um contexto holístico para tomada de decisão, tem alfabetização ecológica, tem como desenvolver métricas e indicadores para a questão social das nossas vidas, qualidade de vida, para a saúde ecológica da propriedade e para a questão financeira dos nossos empreendimentos. E tem um curso completo de planejamento de área, né? O escala de permanência da linha-chave, onde eu ensino também com detalhe, com bastante referência de autores e planejadores de fora do Brasil. E, por fim, a questão da comunidade de impacto positivo, que são esses 2 grupos, um de gestão e o outro de planejamento de área, que se formaram em torno do meu trabalho. E nesse grupo a gente consegue direcionamento, a gente consegue apoio, né? Para quem é aluno, esse valor aqui, né? Ele é 50% de desconto, tá? Então aqui tem a soma dos cursos todos, e a gente teria aqui um total de 4 a 5 anos, que é o prazo para montar uma propriedade, montar negócios com beneficiamento, com venda direta, com marketing, enfim, um prazo aqui de aproximadamente 5 anos que vocês não teriam que renovar. Se a gente fosse somar isso tudo aqui, daria mais de 20 mil reais. Então, nessa apólice vitalícia, fazendo dessa vez por 4.100, e para quem já é aluno de algum curso e está com o curso vigente, tem 50% de desconto. Aqui pode ser dividido em até 12 vezes de 330,
tá? No cartão. Se você clicar aqui, você vai cair para uma página de matrícula e aí a gente vai cair para dentro disso aqui. Se vocês clicarem nessa página, vocês vão ver aqui alguns depoimentos de pessoas que participaram desses cursos, né? Tem depoimentos gravados e tem depoimentos escritos, tá? É, o Giovanni está com a gente, inclusive, num curso vigente. O Giovanni é do Ceará e está planejando a transição dele, né? Aqui tem pessoas que já estão no campo, pessoas que mudaram de carreira, inclusive, que tinham trabalhos, né, e carreiras já estabelecidas na cidade e resolveram se firmar no campo e conseguiram fazer isso com outras atividades muito baseadas no curso de gestão. Tem aqui o Pedro, que é um camarada que ele tem uma escala de empreendimento já muito maior. Ele não fala no vídeo, mas ele é um cara que tem uma fazenda enorme, com 3.000 hectares, e trouxe várias soluções ecológicas para a propriedade dele. Um cara muito bacana, fica ali nos arredores de Brasília. Então, de novo, não é porque eu estou aqui, mas a questão de ter o acesso aos grupos e toda vez que eu estou fazendo reunião, eu jogo o link no grupo, né? Por exemplo, agora eu estou com reunião praticamente toda quarta-feira de manhã. Vou fazer a confraria agrária e às vezes tem um pessoal aqui na sala comigo. Eu gravo a confraria, desligo e a gente vai trocar uma ideia. Então, esse amparo para a construção de um futuro, porque às vezes a gente olha em volta e do lado a gente não tem ninguém assim. Então, eu quero muito que o meu trabalho possa ser como é que eu vou dizer? Possa ser uma inspiração, possa ser uma fonte de nutrição para que essas coisas se repliquem presencialmente. Né? Por enquanto ainda não está rolando isso, por enquanto está muito no digital, mas tem sido fundamental porque a maioria das pessoas que está no meu trabalho, elas passam exatamente por essa situação. Olha para o lado e está sendo chamado de ET, de maluco, de doidão, de qualquer coisa, né? É isso. De incauto, de displicente. Você está doido, rapaz. Você vai arriscar sua família no campo, você está maluco. Porque as pessoas estão se preparando para um futuro linear que o dinheiro vai resolver tudo. E as pessoas não entenderam ainda que o dinheiro mesmo, está indo para um rumo de controle absoluto. As pessoas não. Enfim, é isso, né? Eu fiz aqui com muita transparência mesmo, né? Assim, é uma chance aí. O marketing entrou nessa do vitalício. Eu falei, pá, essa ideia é legal, eu gostei dessa ideia aí. Essa ideia aí eu vou comprar ela. E eu vou me tornar obsoleto. Todo bom planejador ecológico, ele sonha em ser obsoleto, sabia? Porque se você cumprir bem o seu papel ecológico, você um dia vai ser obsoleto. Você vai ser superado por uma sucessão ecológica. Você complexificou o lugar e vai vir outra coisa no seu lugar. Então eu achei essa ideia interessante, estou aqui lançando ela para vocês. Faço votos que vocês não sejam doidos de perder. Quem é aluno vai para 50% de desconto e quem não é aluno vai entrar com vitalício. Eu queria fazer um agradecimento aqui, eu vou levar para finalmente aqui, a não ser que tenha alguém com uma pergunta muito específica. Eu queria fazer um agradecimento aqui. A gente tinha aqui pessoas de São Paulo, acredito que de Minas, Bahia, Roraima, e eu escutei de alguns de vocês que em alguns momentos da vida de vocês aí, eu estou sendo companhia de vocês pelo podcast ou pelos vídeos. Eu queria dizer para vocês que eu fico muito feliz. É legal para mim, assim, é importante para mim saber que chega, que tem gente acompanhando, que tem gente ouvindo, porque é um trabalho que é feito em isolamento também. Eu também moro no rural, uma área isolada, né? Às vezes passo vários dias sem contato com ninguém. E saber que o trabalho está sendo aproveitado em tantos lugares diferentes e chegando para pessoas diferentes, né? Como a gente teve aqui hoje, por exemplo, vegetarianos, enfim, pessoas do campo, pessoas da cidade, pessoas de inclinações religiosas diferentes, é um bom indicador para mim de que o meu trabalho está conseguindo, muito embora num ritmo de formiguinha, mas que o meu trabalho está conseguindo furar bolhas. A gente precisa furar bolhas. A gente não vai resolver a complexidade do nosso mundo atual achando que o nosso campo tem 100% das soluções e que o outro campo todo deve morrer e ser incinerado. Igual o pessoal está falando. Você não vai levar a gente a um lugar muito bom, não. Então, eu queria agradecer muito vocês aí pela companhia no dia a dia, embora, né, eu não esteja sabendo todas as horas que vocês estão ouvindo. Foi gostoso hoje saber que a gente está chegando para tantos lugares assim. Obrigado, viu? E aí, de novo, né? Um espaço de entrada aqui para quem quiser. O link está aí para vocês, vai ser mandado no grupo também. Muito obrigado.
Faço votos que vocês consigam construir a coerência ecológica na vida de vocês que vocês estão procurando. Valeu, gente.